Bom dia, Jefferson Noronha chegando para mais um Café com Noronha. Bom dia, que Deus esteja abençoando grandemente você, a sua casa e a sua família. Hoje o Café com Noronha vai abordar um tema importante, faz parte da nossa vida, embora muitas pessoas não só desconheçam o tema, como também não acredite, né? Então o Café com Noronha aqui, que sempre traz assuntos teológicos, filosóficos. Hoje eu vou estar falando sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual, que ele é real, é verdadeiro, assim como é o mundo físico, e nós precisamos crer e acreditar. Vamos tomar um café? Eita, cafezinho bom, café com Noronha. E o texto bíblico que eu vou usar é Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 27. A pergunta minha neste vídeo hoje, neste café hoje, é essa: qual é a maneira segura de livrar-se do poder dos espíritos maus? Qual é? A gente sabe que existem muitas religiões e cada religião ensina de uma maneira, né? Então nós que somos cristãos, que temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, sabemos que o mundo espiritual, a batalha espiritual, ela é verdadeira, ela é real. Eu sou prova disso, venho de libertação, né? De possessão demoníaca e libertação. Posso falar não só na parte teórica, que é o conhecimento bíblico, mas também na parte de experiência própria, na minha vida, no meu ser, né? Na minha pessoa. O texto então é Marcos capítulo 1, versículo 23 a 27. É para você marcar aí, para você ler na sua casa. Diz assim: havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, convulsando-lhe com muitas convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilhavam a ponto de perguntar entre si: o que é isto? O novo ensino. Com autoridade ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. A Bíblia fala que Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. E lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, parte B, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, nós que somos cristãos, acreditamos na palavra de Deus, temos uma visão de mundo através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sabemos que no mundo espiritual o maior nome, que tem maior poder, é o nome de Jesus. Qualquer lugar que a gente vai, que a gente vê, numa igreja evangélica, numa igreja protestante, na igreja católica também, a gente vê as pessoas usando o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Nenhuma entidade espiritual maligna é comparável a Cristo. Jesus em poder. Aqui vemos que quando Jesus ordenava, os espíritos eram obrigados a obedecer e sair das pessoas. Todos os espíritos maus temem diante de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que se sentir afligida ou atacada por espíritos maus pode confiar no poder de Jesus Cristo e buscar o seu auxílio para vencer completamente qualquer entidade espiritual, por mais poderosa que seja. Eu não estou aqui para falar de religião A, B, C ou D. Eu estou aqui para falar o que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus fala para a gente que o nome de Jesus é o nome mais poderoso no mundo espiritual. Eu sei porque eu passei por uma experiência, né, de ter uma vida passada totalmente desgraçada, destruída. Logo quando eu cheguei na igreja, e assim eu comecei a buscar Deus através de oração, né, de estar louvando, adorando a Deus, lendo a palavra de Deus. Então houve na minha vida um processo de libertação. Como eu falei em 1 João, capítulo 3, versículo 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer. E foram várias orações, intercessões, até que um dia estava eu, a irmã
E o irmão, eu não vou citar o nome dos dois por ética, mas se você me procurar eu posso dar o nome, ligar no meu zap, eu dou o nome da pessoa, da irmã e do irmão. Então a gente estava orando, buscando a Deus em oração e manifestou na minha vida ali algo sobrenatural, algo que estava ali para destruir, para acabar com a minha vida, para levar a minha vida à perdição e à separação eterna de Deus. Mas Deus maravilhoso, poderoso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, lá em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso que o cristão tem que crer na palavra de Deus, acreditar. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus de Pedro, Tiago e João, o mesmo Deus de Paulo, Ele é o Deus que está em nossas vidas. Jesus Cristo, Ele não muda, Ele é imutável. O mesmo Jesus que operou milagres lá no passado, Ele pode operar. A gente tem que crer, confessar e acreditar nele, no nome dele e na palavra de Deus. Então eu sou uma testemunha viva de uma pessoa que foi liberta, era totalmente possesso por espíritos maus, e houve um dia no ano de 1993, qual eu comecei a frequentar uma igreja evangélica na cidade de Votorantim. O nome da igreja é Deus Está Presente. Bastante gente conhece de Votorantim, de Sorocaba, essa igreja, esse ministério, né? Fica ali no bairro do Jardim Toledo, e foi ali que Deus agiu poderosamente. Deus age, independente de quatro paredes, de igreja. Como eu falei, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que fez esse milagre aqui, nesse texto de Marcos, capítulo 1, versículo 23 e 27, que o rapaz estava convulsionando, estava possesso também. E Jesus chegou ali e deu ordem. Hoje Jesus está à direita de Deus. É nós que somos os pregadores, ensinadores da palavra de Deus, que estamos continuando a obra de Jesus. Mas nós cremos e acreditamos no nome dele. Como eu falei, Deus deu para ele o nome que está acima de todo nome. Então o nome de Jesus tem um poder extraordinário no mundo espiritual. O poder de repreender os espíritos maus e libertar as pessoas. Nem tudo, né? Nem tudo é possessão demoníaca, nem tudo é espíritos maus, mas existe um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual existe Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, como existe também o diabo e os demônios. E a função do diabo e dos demônios é atormentar, atrapalhar o propósito de Deus na vida das pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado. E já como crente, como cristão, tive várias experiências, né, de batalha espiritual, de ação de Deus na vida de pessoas. Eu posso narrar aqui, né, um dia que eu estava saindo da minha casa e um casal veio atrás de mim, me procurou. Eu estava saindo de bolsa, né, de mochila nas costas, tudo. Né, a gente escuta tanta coisa no meio pentecostal. O cristão não pode andar de qualquer jeito, isso é fato. Mas também não é roupa que santifica ninguém. Roupa não santifica, roupa traz pudor e modéstia, postura. Roupa não santifica ninguém. Eu sei porque de bermuda, eu estava de bermuda. Eu não estou ensinando, falando que todos que vão estar de bermuda vão expulsar, mas eu estava de bermuda. Eu gosto de andar de bermuda até o joelho, sempre gostei, né? Então eu estava saindo da minha casa, o casal me procurou e falou, eu cheguei lá, a mulher estava lá totalmente possessa, uma mulher religiosa, cabeluda, saiuda, aí você vê se fosse falar de roupa, e ela estava possessa. Eu cheguei lá, fui falar, ela falou, não, eu vou destruir, falou grosso, vou destruir com a vida dela. Aí eu já pedi para o casal uma Bíblia, ele pegou, eu abri nesse texto de 1 João, capítulo 3, versículo 8, li o texto, fiz uma oração, falei, você vai sair em nome de Jesus, eu não quero conversa com você, eu vim aqui para cumprir o propósito. O propósito é de eu fazer uma oração, uma intercessão e repreender no nome de Jesus. E foi o que eu fiz. A pessoa começou a vomitar amarelo ali, passou mal e saiu, se libertou. Isso é fato também. Eu não estou inventando, não preciso inventar histórias. Tem vizinhos que ouviram de longe. Então houve uma batalha espiritual ali e Deus foi glorificado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que é homem, mulher de Deus, porque nós somos instrumento de Deus, somos ferramentas preparadas para ser usado. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12:7 que Deus usa a gente para ter utilidade. A minha utilidade ali nessa batalha espiritual era orar e interceder por aquela mulher, e ela foi liberta, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. De mim não tenho nada, né? Mas eu creio na palavra de Deus, confesso e tomo posse.
e se aproprio pela fé. Então, eu se aproprio pela fé pelo nome de Jesus. Então, pelo nome de Jesus, independente, né, você não precisa ser um Superman espiritual, né, não precisa ser um Hulk espiritual, não, você basicamente ter uma prática de vida cristã, confessar os seus pecados, ter uma prática de vida cristã e não ficar caçando, né? A gente vê que tem pessoas que ficam caçando capeta, querendo orar só por endemoniados. Então vai haver a circunstância, se acontecer a circunstância, que a gente esteja preparado, né? Porque a gente vê, eu já vi casos de pessoas, que foi o caso desse casal que me chamou, né? Eram de uma igreja evangélica, não vou dar o nome da igreja, evangélicos praticantes, assim, não sei, a prática pelo menos aparecia, né? De religiosidade, mais de 20 anos, mas não oraram, não, ali não intercederam ali, eu tive que ir lá, orar, interceder, ler esse texto da palavra de Deus, para que a mulher fosse liberta. E houve uma libertação, graças a Deus. Uma coisa que eu queria falar é o que a gente vê, principalmente em algumas TV, aí, igrejas neopentecostal, o sensacionalismo em batalha espiritual. Como eu falei, a gente não tem nada. Por que eu vou me orgulhar de expulsar, de falar? Eu vejo em algumas igrejas neopentecostal bastante, né? Não são todas, porque tem muita gente coerente dentro da palavra de Deus que pratica um cristianismo equilibrado, que não se acha mais que ninguém. Então, mas a gente vê, a gente fica triste, né? Ficar falando, xingando a pessoa endemoniada, o demônio no corpo da pessoa. Então isso daí para mim é um sensacionalismo. Temos que tomar muito cuidado com esses dois ângulos, né? O ângulo do sensacionalismo e o ângulo da gente estar totalmente cético. Então tem que haver um equilíbrio, porque como eu falei, o mundo espiritual ele existe, ele é verdadeiro, nós temos que, é uma realidade. Tem gente que ignora, não devemos ignorar. Como eu falei, nem tudo é batalha espiritual. Mas a Bíblia fala em Efésios, capítulo 6, sobre a batalha espiritual. Então, a nossa luta, o apóstolo Paulo fala, que não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o ser humano. Mas é contra os principados, as potestades que estão aí. Os principados, as potestades, são os demônios que estão aí atuando no mundo espiritual. E a gente tem que ter o discernimento. Porque a gente sabe que existem problemas, existem doenças psíquicas, problemas psicossomáticos, né? E que às vezes as pessoas não têm o discernimento e acham que tudo é demônio, né? Temos que tomar muito cuidado, ter um discernimento através da palavra de Deus. Mas isso do sensacionalismo a gente tem que falar, as igrejas são ridicularizadas, às vezes criticadas, né? Em outras áreas, nessa área aí também, de aparecer na TV a imagem de pessoas com a mão para trás, joelhada, roncando. Então isso para mim é um sensacionalismo. A gente não vê isso na palavra de Deus. Jesus não fazia isso. Jesus nem dava crédito, nem falava, né? As pessoas hoje colocam o demônio para falar no microfone, entrevistar. A Bíblia fala em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. O que o demônio vai falar no microfone? Vai falar asneira, bobagem, aquilo que não edifica. Então temos que tomar muito cuidado, porque o mundo espiritual é real, a batalha espiritual é real, mas nós temos que ter discernimento para não levar a esse tipo de coisas que a gente acaba vendo na sociedade, aí no meio religioso, no meio evangélico, né? As pessoas praticando, algumas igrejas falam exorcismo, mas é batalha, a Bíblia fala de batalha. Em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, fala sobre batalha espiritual. Tive várias, poderia ficar aqui nesse vídeo só narrando as batalhas espirituais que eu tive, mas o tempo passa rápido demais e eu quero falar outras coisas. Então eu fui liberto através de uma batalha espiritual e através da minha vida eu vi pessoas ser libertas. Isso daí é fato. Eu não estou aqui para impressionar ninguém, nem preciso disso, né? Como eu tenho falado aí nos meus vídeos, no meu canal, eu sou um pesquisador. Eu gosto de pesquisar teologia, filosofia, apologética e hoje a ciência, a TDI. Mas eu estou aqui nesse vídeo falando sobre o mundo espiritual, que ele é um fato, ele é real, ele é uma realidade. Nós não devemos ignorar. Paulo fala para a gente não ignorar os ardis de Satanás, como aconteceu com Eva. Eva ignorou. A serpente veio, trouxe a tentação e acabou tapeando e enganando a mulher. A função do diabo é essa. Ele é o pai da mentira e os demônios estão aí a serviço dele. A gente tem que tomar muito cuidado. E eu queria fazer uma aplicação, né, dentro daquilo que eu acabei falando, relatando, comentando com você aqui, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando e acompanha o Jefferson Noronha aí no café, né, o cafezinho de todas as quarta-feiras. E hoje eu estou falando sobre qual é a maneira segura
de livrar-se do poder dos espíritos maus. Então eu estava com um espírito mau na minha vida, né? Estavam acabando, me levando para a destruição, para o caminho das drogas, para o caminho da perdição. E eu falei, não, chega, né? Eu quero viver, eu quero ser feliz. Eu acredito que existe uma luz no fim do túnel. E fui até Deus, busquei o Senhor Jesus, busquei o Evangelho. E hoje estou aqui para testificar, testemunhar que Deus é bom, que Ele cura, que Ele liberta, que Jesus Cristo é o mesmo. E Ele pode libertar. Se você está numa aflição espiritual, eu não sei você, meu amigo, você, minha amiga que tem me acompanhado. Eu sei de uma coisa que a gente não pode ignorar. O mundo espiritual é real e os demônios estão aí, atormentando e afligindo as pessoas. Por isso que nós temos que pegar a palavra de Deus, manejar, né? A Bíblia fala assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A gente vê na tentação do deserto, é um texto que eu gosto muito também, dentro da Bíblia, da palavra de Deus, e Jesus batalhou com o inimigo ali somente com a palavra, ele não usou poder sobrenatural. Ele falava, está escrito, em nome de Jesus a gente vai expulsar demônio. Marcos capítulo 16, está escrito em Lucas 19 também, que no nome de Jesus nós expulsaríamos os demônios. Isso não é para pastor, para líder, para presbítero, para ancião, isso é para todo aquele que crê. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Eu estou relatando aqui porque é um fato na minha vida, eu sou uma testemunha viva do poder de libertação que existe no nome de Jesus e na palavra de Deus. De lá para cá, de 93, 94 para cá, eu me tornei um cristão, um leitor, um estudante da palavra de Deus e hoje estou aqui relatando nesse programa com você. Eu vou ficando por aqui, eu vou pedir para você ler esses textos aí de Marcos 1, 23 ao 27. Qual é a maneira segura de livrar-se do poder dos espíritos maus? A maneira segura é crer, acreditar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha. Leia a Bíblia, leia 1 João 3,8, versículo, 1 João 3,8 é um dos versículos que eu mais uso, não é um amuleto, mas é a palavra de Deus, viva e eficaz. Né? A Bíblia não é um amuleto, como eu falei outro dia num dos meus vídeos, ela não é para ficar aberta no Salmo 23, no Salmo 91, para espantar os maus fluidos, né? Ela é para ser aplicada, como eu apliquei lá no dia que eu fui orar na casa da irmã, como eu aplico na minha vida, na vida da minha família, no cotidiano, no dia a dia. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de dois gumes, e ela tem esse poder. Se ela for manejada por um cristão praticante da palavra de Deus, nós vamos vencer as batalhas espirituais. Deus abençoe, fique com Deus. Vou encerrar tomando o meu cafezinho. Que você tenha um dia abençoado.